Depois de um monte de polêmica, olha aqui, o último KZ que eu testei foi na verdade um True Wireless, foi o Extra, e foi um fone do qual eu gostei demais. Eu já tinha testado outros TWS da marca, mas nenhum que tivesse realmente me chamado a atenção, assim, nenhum True Wireless da KZ que eu dissesse, tipo, cara, realmente isso aqui é muito bom. Hoje eu tô com dois cabeados da KZ que tem um potencial de seguirem o mesmo caminho. Por quê? São dois fones com falantes planar magnéticos e até hoje eu não gostei de nenhum dos fones com falante planar que a KZ já lançou. Vamos ver se esses aqui são diferentes. Um é o KZ Symphony e o outro é o KZ PRX. O PRX ele é um pouco mais barato, tá? Você consegue achar por mais ou menos $35, enquanto o Symphony tá mais para os $50. Inclusive o Symphony, na verdade, ele é um híbrido, tá? Porque ele tem um falante dinâmico pequeno, mas ele é principalmente um fone planar magnético. Eu vou deixar o link para esses dois na descrição, caso você se interesse, e vamos lá, vou falar para vocês o que eu achei desses dois. Fisicamente, eu acho que já falei isso antes, mas assim, eu cada vez mais sinto que isso é verdade. Em termos de qualidade de construção, cara, a KZ tá dando aula. Olha isso aqui, cara, assim, os dois são fones muito bonitos, assim, muito bem construídos. Eles têm o corpo de acrílico e assim, é um acrílico que passa uma sensação de qualidade, sabe? E aí eles têm essa parte externa de metal que é muito bem trabalhada, é muito bonita, assim. O PRX, cara, especificamente, sabe? Ele tem, cara, alguns ângulos, aí ele tem, pô, um parafusozinho Torque dourado pequenininho com rebaixo nele. Aí, pô, tem essa parte meio de... provavelmente de ventilação, né, com uma gradezinha embaixo, sabe? E aí é uma grade diferente na frente, uma outra em cima. Cara, assim, são fones, assim, excepcionalmente bem acabados pelo preço, assim, eles passam muita sensação de esmero, de atenção aos detalhes, entendeu? Isso me impressiona muito nos KZs mais recentes. O unboxing em si é bem simples nos dois, tá? Tipo aquela caixinha bem tradicional da KZ, mas tá tudo certo, assim, principalmente tendo em vista o quanto os fones são bem feitos, né? Então eu acabo não ligando tanto assim pro unboxing. Inclusive, os dois vieram com ponteiras de espuma, tá? Além dos pares tradicionais de silicone, e eu gosto muito disso, porque é uma parada que, pelo menos assim, pra mim, ajuda no encaixe, no conforto e no isolamento, que nesses dois fones, assim, são muito bons. Eu gosto bastante disso na KZ em geral, né? Aqui não é diferente. Minha única ressalva, o Symphony, ele é um pouquinho maior, tá? Ele tem um formato mais parecido com aquela linha AS da KZ. Então, eu não tive nenhum problema com isso em termos de conforto ou encaixe, mas pode ser que outras pessoas tenham. Então, fica ligado, tá? O Symphony é um fone grandinho. O PRX já tem aquele formato mais tradicional da KZ e eu acho que para a vasta maioria das pessoas ele vai encaixar muito bem. Já o cabo é exatamente o mesmo entre os dois, tá? Esse cabo um pouco mais tradicional da KZ já, nada muito demais, assim, cabo basicão, padrão. Os dois têm a opção de vir com microfone, então na hora de você comprar, você tem a opção de comprar sem microfone ou com. Os meus dois aqui, por coincidência, eles vieram sem microfone. Então é isso, assim, fisicamente fones muito bem construídos, assim, realmente muito bem feitos. Mas fora isso, assim, tipo, básicos, tá? Com unboxing básico, cabo básico, é isso, mas muito bons em termos de conforto, encaixe e isolamento. Mas agora vamos para o que mais importa, que é o som. Se você me acompanha, você já deve ter visto, assim, um monte de novela que existe em cima da KZ, né? E o quanto ela é uma marca com muitos altos e baixos. Ela é uma marca que já fez fones realmente incríveis e memoráveis, como os SN, S10 Pro, ZX Pro e mais recentemente DeFi e ZS10 Pro X. Mas ela também já fez um monte de porcaria, assim, já fez muito fone que traz um monte de especificação bizarra só pelo marketing, já fez fone com falante que não funciona. É uma marca bem complicada, tá? Até por isso, assim, sempre que eu recebo o fone da KZ, eu fico naquela dúvida, pode ser que seja muito bom, mas pode ser que seja uma grande bosta. Então, em qual grupo que eu vou encaixar? Bom, aqui tem dois fones e eu já adianto, tem um em cada grupo, tá? É assim que eu enxergo. Vamos começar pelo que está no grupo que não é legal e é o Symphony. Cara, esse é um daqueles fones da KZ com uma sonoridade que pra mim não faz sentido. É muito desequilibrado, muito esquisito. Primeiro por conta dos graves. Os graves são muito fortes, mas não é aquele shelf de qualidade, né? Tipo, mais forte nos subgraves. Cara, é uma força assim, tipo, que vai muito pros graves e médio graves também. Então,
é uma sonoridade, assim, para os meus ouvidos, exageradamente pesada e maçuda, sabe? Eu até acho, surpreendentemente, que os graves não são soltos, mas em termos de presença, eles vão muito além do que eu gostaria, invadem o restante do espectro, né? Então, assim, eles criam aquela apresentação que é mais claustrofóbica, sabe? Sem muita definição espacial. E o outro problema tá nos agudos, assim, que cometem o mesmo erro. Cara, os agudos altos, tá? Bem agudos mesmo, são muito fortes, muito perfurantes. É um boost que, ok, tá em regiões realmente altas, sabe? Tipo, pra cima lá dos 6 kHz. E pra mim, é uma coisa que, além de afetar totalmente os timbres, que ficam muito esquisitos, incomoda em termos de presença, assim, incomoda. Se eu pego uma What About Me, do Snarky Puppy, meu irmão, cada batida do Larnell Lewis no hi-hat aberto dói, assim, ele fica naquele e cada hora dá aquele negócio assim, cara, não tem como, assim, tipo, até, tudo bem, até rola uma boa definição, um bom detalhamento dessa região, mas meio que só porque tá muito alto, entendeu? Você paga um preço muito alto por isso, né? Você tem muita agressividade, muita artificialidade. E médios, cara, estão tão perdidos ali no meio, entendeu? Assim, não são médios que eu acho que são, tipo, inexistentes, mas eles ficam muito atrás da montanha de graves e da chuva de facas que são os agudos. Então, cara, na moral, pra mim, isso aqui tá lá junto de um AS16, AS24, DQ6, um negócio desses. Eu definitivamente não recomendo esse fone, não gostei nem um pouco. Inclusive, porque por menos, né? Óbvio, se um já foi ruim, agora vocês sabem que o outro é bom, o PRX entrega muito mais. Ele me parece ser justamente essa mesma... não deixa de ser a mesma proposta, tá? Porque, tipo, os dois são fones que eu consideraria mais em U, mais em V. Só que o PRX é muito, mas muito melhor executado, tá? Primeiro, graves. Isso é o que eu considero uma boa curva nos graves. Eles são incrementados, então são graves mais fortinhos, mas é aquele belo shelf, tá? É aquela linha ascendente que vai ficando mais forte conforme a frequência diminui. Então, você tem o peso, você tem a autoridade quando é necessário, mas ele nunca invade o restante do espectro, nunca fica maçudo demais, nunca fica exagerado. Assim, ele entrega ótimos graves, tá? Que trazem o peso, trazem a força quando você quer, né? E aí eles funcionam muito bem com qualquer coisa. Tipo, são aquilo que eu chamaria de graves exemplarmente equilibrados? Não, também não é por aí, tá? O PRX não vai trazer o equilíbrio de, digamos, um Truth Ear Zero Red, um Truth Ear Exa, também não é por aí, tá? Ele é um fone que traz graves mais presentes, mas isso é muito bem feito, tá? Não chega a ser um fone que eu consideraria bass head, mas é um fone com graves fortes numa boa medida. Não é muito diferente, cara, da curva de graves de um Moondrop 2.2, tá? Que inclusive é um fone que eu mencionei muito no review de segunda, né? E sobre ele eu falei exatamente isso. Falei, cara, é um fone com graves mais fortes, mas isso é feito de maneira muito envolvente, muito bem executada. Aqui é a mesma coisa. Então, é um desempenho nos graves que, em geral, me agrada muito. A minha única pequena crítica, e é pequena, tá? É que, às vezes, eu acho que poderia haver um pouco mais de definição aqui. Eu pego o álbum Miguela da Cili, que eu amo, eu sinto que ele podia ser um pouquinho mais assertivo, sabe? Um pouco mais preciso ali nos graves, um recorte um pouco melhor. Mas é detalhe, eu achei o PRX muito competente nessa região, tá? Dos médios, só elogios, e dos maiores. Os médios desse fone são muito, mas muito bons, tá? Eles, inclusive, estão surpreendentemente próximos da nova meta. Então, assim, é uma personalidade que traz um Pina Gain muito bem executado, indo para um lado um pouco mais comedido, né? Não é aquele Pina Gain de uma curva Harman, né? Que é mais intenso. Não, cara, ele é bem tranquilo, bem feito. Eu gosto muito disso. Eu lembro que eu elogiei muito os S10 Pro X em termos de médios, né? Quando eu fiz o review, porque tinha sido naquele momento o fone da KZ que apresentava os melhores médios que eu já tinha testado. E, cara, eu realmente acho que nessa região o PRX é ainda melhor. Os S10 Pro X é um fone que tem aquela veia um pouco mais energética, né, com médios mais proeminentes. Aqui é um tuning de médios mais de referência, né, e já aderente à nova meta.
Os timbres são muito bons, são médios, como eu falei, assim, que estão com uma presença legal, uma boa tridimensionalidade, mas ao mesmo tempo são super suaves, sabe? Eles nunca ficam recuados, nunca ficam agressivos. É aquilo, tudo bem, os S10 Pro X, o próprio DeFi também, né, que é um pouco mais aberto ali nos médios, são fones que vão trazer mais claridade nessa região, né, porque são mais frontais. Então, vão ser fones que vão trazer, tipo, vozes, né, guitarras, pianos, saxofones, meio que mais desabrochados, mais abertos, tá? Mas para mim, esse desempenho aqui, no geral, é mais interessante e mais envolvente. Já nos agudos, a história fica um pouco mais complicada. Nem de perto como o Symphony, tá? Mas essa aqui ainda é uma região de atenção. É o seguinte, esse fone também tem agudos altos mais fortes. Não é um incremento nem de perto tão grande quanto no Symphony, mas ainda assim é um fone bastante brilhante, tá? Isso está numa área realmente alta no espectro, assim como no Symphony, então assim, a sensação é de mais arejamento, de mais respiro e principalmente de maior detalhamento. Eu não acho que ele seja um fone sempre agressivo, sempre perfurante. Pode ser, tá? Mas não é sempre. Até para rock ou metal, cara, que são gêneros onde eu prefiro agudos mais tranquilos, tem horas que funciona. Ou melhor dizendo, tem horas que não funciona. Na maior parte das vezes rola, tá? Porque esse boost, né, nos agudos, ele tá mais para cima da região que me incomodaria com rock, né? Que traria aquela coisa muito perfurante, muito agressiva. Assim, nessas situações, tá? Mesmo quando ele funciona com rock, ele não fica natural, né? São agudos mais fininhos, entendeu? E sim, tem gravações que ele fica bem no limite, tá? Eu constantemente sinto que é isso mesmo, né? Os agudos eles são preeminentes. Mas é uma personalidade que, ao mesmo tempo, traz muita informação e que não costuma ser exatamente agressiva, assim. Não é um fone que eu coloco e falo, meu Deus, que coisa agressiva, que coisa que incomoda, como é no Symphony, entendeu? Não é isso. Eu, inclusive, acho que esse aqui é o tipo de tuning que vai impressionar muita gente, vai fazer uma galera pensar assim, caraca, nossa, eu não sabia que tinha isso nas gravações, estou ouvindo um monte de coisa que, putz, eu nunca tinha ouvido antes. É o tipo de som que ele vai entregar, né? Mais uma vez, assim, pode deixar o timbre um pouco mais fino, ele poderia ter mais corpo, mas eu acho que em muitas situações funciona, né? E eu acho que em termos de definição e de articulação, os agudos são excelentes, eles são muito polidos. Então, para gêneros mais calmos, eu acho que funciona super bem. É uma sonoridade que pode ser muito refinada. Não é a coisa mais natural do mundo, né, em termos de agudos, mas assim, você ganha alguma coisa nisso, né? Porque na maior parte dos casos ele não passa do ponto. Então me lembra, obviamente, assim, cara, guardadas as devidas proporções, que não poderia ser mais diferente uma coisa da outra, mas só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer. É igual quando você pega um fone da Stax, por exemplo, né, um SR-09 da vida. É um fone que, ele é um fone brilhante, é um fone com agudos presentes, né? E eu falo, cara, isso aqui pode incomodar, né? Pode passar do limite, não é a melhor coisa do mundo para rock. Em compensação, você ganha refinamento, você ganha detalhamento, você ganha polidez. O que ele faz é, de novo, de uma forma muito mais simples, é mais ou menos a mesma coisa. Então eu falo, cara, é um fone brilhante, é um fone que pode incomodar, mas meio que tá no limite ali do aceitável e você vai ganhar atributos, vamos dizer assim, por causa dessa personalidade. Então, para fechar, cara, a gente tem aqui nesses dois um resumo da casinha atual, né? Um fone que para mim, sinceramente, cara, pode ser que vai ter gente que vai gostar, mas eu acho que não deveria nem existir. E um outro que é excelente. Mas, e outra, né? É aquele negócio. Esse aqui é mais caro, esse aqui tem mais um falante, mas nessas horas a gente vê que isso não quer dizer nada, né? Porque para mim, sem sombra de dúvidas, o PRX é muito melhor. Mas ele é melhor, né? Ele é bom a ponto de entrar na lista de recomendações? Olha, sim, tá? Ele não vai tirar ninguém de lá, né? Não tem nenhum fone que eu vá substituir, mas eu vou colocar ele junto dos S10 Pro X, que você também consegue encontrar ali pelos seus $35, né? Que é o preço que ele está custando mais ou menos. Porque como eu não tenho nessa região necessariamente um fone de referência em termos de tuning, eu acho que faz sentido eu manter dois com pegadas diferentes. Os S10 Pro X entra com uma personalidade mais energética, enquanto o PRX fica como opção, sim, um pouco mais natural, com a ressalva dos agudos proeminentes. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.